ao Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um carinho muito grande pelo nosso pastor Demaí. Glória a Deus. Eu já estive aqui, né? Eu me sinto em casa, meus irmãos. Participei do trabalho do encontro, do reencontro. E para alguns amigos eu compartilhei que foi a melhor experiência espiritual que eu já passei em toda a minha vida, irmãos. Foi participar desse trabalho lindo e que Deus tem operado grandiosamente. Esses meus 16 anos de ministério, eu sou muito novinho, irmãos. Eu tenho 26 anos, mas eu tenho cara de 16, tá bom? De todos esses anos, meus irmãos, foi no encontro e no reencontro que a gente teve uma experiência marcante com Deus. E foi um marco na nossa história, eu já compartilho, né? Porque nós tínhamos uma promessa de Deus, de ainda na nossa juventude, pastorear, cuidar de ovelhas. E quando participamos deste encontro, do encontro com Deus, o Senhor realmente teve um encontro conosco e confirmou esse ministério. Depois de alguns meses, nós estávamos ali cumprindo o chamado de Deus. Então, eu agradeço a Deus muito por este ministério, pelo Ministério Adma, pelas pessoas maravilhosas que vocês são. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar já neste momento a mensagem, a palavra que o Senhor tocou no nosso coração. Localize na sua Bíblia o texto, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Glória a Deus. Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Como foi muito bem apresentado com a esposa. E também com ela está a Laurinha, meus irmãos. A Laurinha de 6 meses, está aqui, já tem hora que ela dá uns mantos lá, já dá para ver ela dando um chutinho ali. Eu falei, é pentecostal. Glória a Deus. Então está aqui a nossa primeira filha, bênção de Deus, promessa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Está ali também meu amigo Mondu. Eu chamo ele de Duzinho, com todo carinho. Esse servo de Deus é uma bênção. Pregou lá na nossa igreja, irmão. Os irmãos estão com saudade de você, viu? Falou, traz aquele baixinho lá para dar uns glória aqui. Eu falei, eu vou levar ele lá. Bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Vocês encontraram aí o texto? Glória a Deus. Eu quero fazer a leitura de alguns versículos, junto com os irmãos. Versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Amém. Só até esses versículos. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho certeza que, instruído pelo digníssimo pastor Demaí e o pastor Luiz, vocês conhecem muito bem esse texto, esta história. E eu quero, mediante essa palavra, trazer algumas revelações da parte de Deus sobre o que podemos extrair nessa noite acerca do que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Eu tenho certeza que você veio aqui a fim de ouvir uma palavra da parte de Deus. E eu não saí de um lugarzinho bem ali para vir te entregar qualquer coisa. Eu tenho algo de Deus para o teu coração. Aqui, neste cenário, nessa história, logo no início, o contexto
pouco à parte, o ministério de Cristo está evoluindo. O ministério de Jesus e dos discípulos está indo muito bem. A agenda está cheia, muitas cidades, muitos milagres já tinham acontecido. Cristo já estava ganhando notoriedade, ele já estava ficando conhecido nos lugares. E já estava ficando muito intenso o ministério de Jesus. Então, Cristo decide tirar um tempo para ficar somente com os discípulos, uma espécie de férias. Cristo quer ter um particular com os discípulos, porque o ministério de Jesus está crescendo. Cristo está multiplicando pães, está fazendo grandes milagres, e a multidão agora tem dentro do seu coração reconhecer a Cristo como uma espécie de líder, de um representante, porque a multidão entendia que os milagres que Cristo fazia e que Cristo operava eram milagres divinos, e eles queriam reconhecer a Cristo como um rei, como um representante. E Cristo agora, ele quer ter um particular com os discípulos, porque ele entende que a partir daí o negócio vai ficar estreito. Só que a multidão, meus irmãos, descobre o lugar que Jesus iria estar. E antes que Jesus tivesse um particular com os discípulos, a multidão se antecipou. Chegou até Cristo, até os discípulos. E aí nós entramos dentro desse texto. Cristo multiplica os pães, os peixes, a multidão se alimenta. A multidão come, enche ali a sua barriga, se sacia. Só que agora Cristo quer ter um particular. Cristo chama os discípulos e ele diz: eu quero que vocês façam uma coisa para mim. Eu quero que vocês peguem o barco e vão para o mar. Eu vou ficar aqui a fim de despedir a multidão. É interessante, pastor Demaí, que no versículo 22, Cristo ele não faz um pedido. Ele é incisivo em dar uma ordem. Versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Cristo ele dá uma ordem, ele põe uma ordem para os discípulos. E só consegue impor ordem aquele que tem poder e autoridade, aquele que tem poder de liderança, aquele que é mestre, aquele que é senhor. É muito fácil para quem exerce uma função de liderança mandar. Mas agora para aquele que ouve a ordem é mais difícil. E eu entendo aqui por que era mais difícil para os discípulos obedecer do que Cristo dar a ordem. Porque dentro deste milagre aqui, Cristo já tinha feito alguns outros milagres. Dentre ele, o milagre da pesca maravilhosa, que Cristo ordena, Cristo está pregando, e ele ordena que Pedro lance a rede sobre o mar. E a Bíblia diz que Pedro diz: Senhor, mas nós voltamos do mar agora, em Lucas capítulo 5, verso 1, e nós não apanhamos nada, mas mediante a tua palavra, nós vamos retornar ao mar, e vamos lançar a rede novamente. E a história finaliza dizendo que Pedro lançou a rede, pegou muitos peixes, tantos peixes que ele reconheceu que era Deus ali, o poder de Deus, se prostrou aos pés do Senhor Jesus, e o adorou em espírito e em verdade. A segunda maneira, a segunda forma que Cristo operou dentre o mar, ou sobre o mar, ou diante do mar, foi quando ele acalmou a tempestade. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 35. A Bíblia diz que, aleluia, os discípulos estão ao mar e vem uma grande tempestade. Uma tempestade tão grande e ele está dormindo na polpa do barco. A Bíblia então diz que os discípulos descem até o barco e acordam a Cristo e diz para ele: mas mestre, por que estás a dormir sendo que estamos perecendo? Cristo sobe até a proa do barco e ordena para o vento e para o mar: vento, acalma-te, mar, acalma-te. E a Bíblia diz que imediatamente o vento e o mar acalmou. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E nessa terceira forma, sobre o mar, tratando-se de mar, agora Cristo ele dá uma ordem diferente, porque nas duas ocasiões Cristo estava com os discípulos no barco. Indiretamente na primeira história ele estava com Pedro, com Tiago, com João e os outros, e na segunda ele estava no barco, mas estava na polpa do barco, estava na parte de baixo do barco. Então os discípulos entendiam o seguinte, pastor Demaí:
Cristo está nos dando a ordem para voltar ao mar, beleza. Só que diferente das duas ocasiões, Ele não vai com a gente. Ele está mandando nós ir. Ele não vai, Ele está dizendo, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Uma ordem, uma posição, aleluia, uma autoridade. Talvez algum crítico pudesse nos questionar a dizer, mas que Deus é esse que você serve? Que te dá uma ordem sabendo que tem uma tempestade vindo aí. Que Cristo é esse que você serve, que manda você ir para o barco, pega o barco e ir para o barco, sabendo que a previsão que estava a surgir é que vinha uma grande tempestade. Mas não se preocupe, meus irmãos, porque o mesmo Deus que mandou, o mesmo Cristo que mandou os discípulos ir para aquele barco, sabendo que tinha uma tempestade, é o mesmo Cristo que se encarrega de cuidar de todos os seus discípulos. Cristo deu a ordem. É mais fácil dar a ordem do que obedecer a ordem. E agora é mais difícil sabendo que Cristo não vai com eles. Cristo não está no barco com eles. Mas a Bíblia diz que eles pegam um barco e vão para o mar, a fim de pescar ou a fim de somente obedecer, não sei. Mas eles decidem ir. E Cristo fica em terra firme. Cristo despede a multidão e sobe para o monte orar. E nesse período, os discípulos pegam o barco e vão para o mar. O texto é bem claro em nos dizer que o barco já estava no meio do mar. Essa expressão quer dizer que o barco já estava tão longe que não se conseguia avistar terra firme. O barco, quanto mais se distanciava, ficava mais longe e se aproximava do meio do mar, do olho do mar, mais distante. E aonde Cristo estava? Cristo ficou em terra firme. Cristo ficou despedindo a multidão. Cristo ficou orando. Então, eles vão para o meio do mar e lá eles ficam. E a Bíblia nos diz que a quarta vigília da noite, louvado seja o nome do Senhor, começou o vento, as ondas a açoitar o barco aonde os discípulos estavam. A tempestade chegou. Eu fico imaginando, pastor Demaí, irmão Du, que quem é pescador entende do mar. Quem é pescador sabe quando vai vir uma tempestade ou não. E a decisão de obedecer dos discípulos aqui era mais difícil. Além de Jesus não estar com eles, era mais difícil por quê? Porque tinha a dificuldade da tempestade. Pedro era pescador nato, irmão. E ele sabia que olhou para o céu e vai vir uma chuva aí. João olhou e disse, meu Deus, vai vir uma chuva aí. Tiago olhou e disse, vai vir uma tempestade aí, é das brabas. E o mestre está mandando nós ir para o mar pescar. O mestre está indo de encontro à lógica, porque quando está a tempestade vindo, nenhum pescador sai para pescar. Todo mundo fica em casa, espera a tempestade passar para ir pescar depois que a tempestade passar. Cristo não. Cristo sabia que vinha uma tempestade, os discípulos sabiam que vinha uma tempestade. Eu acho que houve até um debate aí entre os discípulos. Quem é que vai falar com ele para ele revogar a sentença? Vai lá, Tiago. Vou nada falar com ele, ele já deu a ordem. Vai tu, Pedro. Eu vou nada. Vai tu, João. Vou nada. Porque ele está bravo, homem. Então, Cristo deu a ordem para eles ir. Eles falaram, não tem jeito, a gente tem que obedecer. A mesma previsão dizendo que vem uma tempestade, nós temos que obedecer o mestre. Mesmo que a previsão diga vai dar coisa ruim, mas nós temos que obedecer. Mesmo que a previsão esteja dizendo não vai dar nada certo, mas nós temos que obedecer a ordem do mestre Jesus. Pegaram o barco, arrumaram a rede e foram para o mar. No meio do mar, na quarta vigília da noite, o vento começa a vir, a tempestade começa a chegar. Aleluia, as dificuldades começam a vir. E eu acho que um olhou para o outro e disse, eu disse que ia chover. Eu disse que o vento ia acontecer, eu disse. E aí, cadê ele que não está agora? Nas duas ocasiões, ele estava conosco. Nas duas ocasiões, na primeira ele acalmou, na segunda ele trouxe o peixe. E agora que ele não está mais com a gente? Eu acho que João olhou para Pedro, passou demais e disse, agora nós vamos ter que se virar nos 30, rapaz. Porque se ele não está aqui, agora é com a gente. O que nós vamos fazer agora? E o texto diz, irmãos, que na quarta vigília da noite,
Por volta das 3 da madrugada, às 6 da manhã, o vento começou a bater, as dificuldades começaram a vir. E eu começo a entender que muitas das vezes é o processo que nós passamos na nossa vida. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente pega o nosso barquinho, obedece a Cristo, as ordens que Deus está nos dando. A gente fica na palavra, a gente medita na palavra, a gente obedece. E quando nós está indo tudo bem, os ventos começam a balançar o nosso barco. As dificuldades começam a vir, os problemas começam a acontecer, e a gente olha para um e para outro e diz: vai ter que se virar, agora é só nós. Cadê Deus que não está aqui? Cadê Deus que não fala comigo? Cadê Deus que está ausente? Mas eu vim lá do Tubiacanga para te dar uma boa mensagem. Cristo não está ausente da sua vida e da sua situação, muito pelo contrário, Ele está esperando o momento certo para agir da maneira certa, para te surpreender. Eu vou falar de novo, Ele não está ausente, Cristo está presente, e eu vou te provar como Ele está presente. Talvez você não esteja vendo Ele agora, mas Ele está presente. Na mesma história que João conta, Marcos, na mesma história, Marcos diz que quando Cristo vai apresentar-se aos discípulos, Marcos, ele diz que Cristo vendo a dificuldade dos discípulos, andou sobre o mar até aonde eles estavam. A pergunta que fica é: se Cristo estava em terra firme e os discípulos estavam no meio do mar, como foi que ele viu os discípulos em dificuldade? Ele não estava ausente, irmão, ele estava lá, ele estava perto, ele estava presente. Os discípulos que não tinham visto ainda, sabe por quê? Porque muitas das vezes na nossa vida precisa ter uma turbulência, precisa ter uma tempestade, precisa ter uma confusãozinha, precisa ter algo para que você abra os teus olhos e enxergue que Deus está presente. Muitas das vezes Deus vai permitir que a tempestade venha até nós, para que nós possamos enxergar que Deus ainda está presente na nossa vida. Por gentileza, se você pode, pegue a sua mão direita assim para cima. Eu tenho algo para falar para você. Deus não está ausente na sua vida. Você veio aqui a fim de ouvir uma mensagem, e a mensagem é essa: parece que Ele está ausente, mas Ele não está. Ele vai agir no momento certo e na hora certa. Tem alguém que crê nessa palavra? Tem alguém que crê? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cristo, Ele não age no momento que nós queremos, Ele age no momento dele, na hora dele. Porque se for no momento que nós queremos, vai ser muito fácil. Olha que interessante, Cristo gosta de nos pegar de surpresa. Sabe por quê? A tempestade está lá, os discípulos estão lá, fadigados, cansados, trabalhando para o barco não afundar. E Cristo vem como? De surpresa. Quando eles menos esperavam, Cristo vem andando sobre o mar, oh glória. Cristo, Ele sai da terra firme. E aí eu te pergunto, qual é o lugar mais seguro? Terra firme ou no meio do mar? No meio da tempestade? Qual é o lugar mais seguro para se estar? Em terra firme ou no meio do mar? Eu te afirmo que o lugar mais seguro para se estar é em terra firme. Porque em terra firme você consegue ter mais segurança, você consegue ter um teto, você consegue se esconder. No meio do mar não tem proteção. A única coisa que pode te proteger no mar é o barco aonde você está. Mas se o barco afundar, para onde você corre? Para onde você vai? Mas eu trouxe uma revelação para você, e eu quero te mudar um pouco a tua teologia, que eu quero te dizer que o lugar mais seguro para se estar nem é em terra firme e nem é no barco. É aonde Jesus está. Alguém entendeu? Deu glória a Deus. O lugar mais seguro para se estar nem é em terra firme, pastor Demais, porque não adianta estar em terra firme se Cristo não estiver lá com você. Não adianta estar no meio do mar se Ele não estiver com você.
Não adianta estar no meio da tempestade se Ele não estiver com você. Eu vou mais além. Não adianta estar, aleluia, no meio do furacão se Ele não estiver com você. Não adianta estar no meio do mar vermelho se Ele não estiver com você. Não adianta estar dentro da cova dos leões se Ele não estiver com você. Não adianta estar dentro da fornalha se você não convidar Ele para ser o quarto homem. Não adianta estar no meio do vale se você não obedecer a voz dele quando ele diz: profetiza sobre o vale. Aonde Deus está é o lugar mais seguro para se estar. A pergunta que fica é: se o lugar mais seguro para se estar é aonde Deus está, e aonde que Ele está? Se o lugar mais seguro é onde Ele está, aonde que Ele está? Qual é o lugar mais seguro? Aí pegou você, né? Eu vim dizer que Deus está contigo. E se Deus está contigo, fica tranquilo. O lugar aonde você está é seguro porque Deus está com você. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Se o lugar mais seguro é onde Deus está, a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito. Para onde eu vou, o Espírito vai comigo. Para onde eu ando, Deus vai comigo. Para onde eu vou, Deus vai comigo. Então, se Deus está contigo, irmão, não importa a situação que você está vivendo, nem o cenário que você está passando. Saia desse culto nessa noite entendendo: mesmo que o cenário seja difícil, Deus está comigo. E se Ele está comigo, eu estou seguro. Se Ele está comigo, eu estou bem. Se Ele está comigo, eu estou salvo. Se Ele está comigo, nada me impede. Se Ele está comigo, eu alcanço a minha vitória. Alguém crê que Deus está com você? Deixa eu ver. Você pode dizer para alguém assim, diga assim: Deus está contigo. Fala para ele. Não, mas fala com cara de profeta. Fala assim para ele: Deus está contigo. Fala assim para ele: se Deus está contigo, varão, você está seguro. Fala para ela: fala aí, varão, se Deus está contigo, você está segura. Se Deus está contigo, você está seguro. Alguém crê nisso? Glória seja dada ao nome do Senhor. É interessante, irmãos, que do nada Cristo sai da terra firme. Porque aqui o texto diz que imediatamente ele saiu da terra, vendo os discípulos passando dificuldade. Irmão, isso aqui é para você entender a grandeza de Deus. Cristo estava em terra firme e os discípulos estavam no meio do mar. Imagina um barco no meio do mar, não tem nada, não tem terra, não tem socorro, não tem avião, não tem nada. O texto diz que eles estavam no meio do mar, um lugar muito longe. E aí, como que Cristo em terra firme viu os discípulos passando dificuldade? Isso é para você entender a grandeza do Deus que você serve, irmão. Porque muitas das vezes nós somos ignorantes e achamos que porque estamos passando por algumas turbulências, a gente começa a dizer: Deus não está comigo, Deus não é mais comigo, Deus não fala mais comigo, Deus fala com fulano, fala com ciclano, mas comigo não fala mais. Não, irmão, Deus está contigo sim e fala com você sim. A pergunta é: será que você está disposto a ouvir a voz dele? Porque ele está falando, mas será que você está ouvindo? Glória a Deus. Interessante que os discípulos olharam para Cristo se aproximando e não o reconheceram. Era discípulo, mas eles achavam que era um fantasma. Não, é um fantasma. E a Bíblia ainda diz que eles viram, ficaram com medo e gritaram com medo, porque não reconheceram a Cristo. Isso aqui é interessante, meus irmãos, e acontece muito nas nossas vidas. Nos momentos de tempestades e dificuldades, nós temos a dificuldade de reconhecer quando é Deus e quando não é. Quando Ele está agindo e quando Ele não está agindo. Cristo sabia, pastor Demaí, irmã Jailma, Mandu, que vinha uma tempestade. Ele sabia porque Ele é dono do tempo, Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Mas o que me intriga ainda dentro desta mensagem é: se Cristo sabia que tinha uma tempestade, porque Ele ordenou os discípulos ir para o meio da tempestade? Se Cristo sabia que vinha um temporal, que vinha uma chuva, por que Deus ordenou que eles fossem até o meio, até o olho,
até a dificuldade extrema, aleluia, porque Deus, irmão, Cristo, melhor dizendo, Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Mesmo que Ele diga para você ir lá na frente, você entenda que é algo difícil, vá, não tenha medo, porque se Ele ordenou que você vá, Ele garante que você vá e chegue com segurança e volte cantando o hino da vitória, em nome do Senhor Jesus. Se Cristo falou para você, vá e faça, e você entende que o cenário é difícil e está complicado, obedeça, porque se Ele deu a ordem para você ir, você vai, consegue chegar em segurança e melhor, voltar também em segurança, porque Ele é o Deus que se encarrega de sua palavra, e Ele ordena, meus irmãos, e eles foram, e na quarta vigília da noite, isso aqui é interessante, porque a hora que isso acontece é de madrugada, no período da noite, às 3 da manhã, às 6 da manhã. E segundo alguns historiadores e cientistas, esse período da noite é o período mais escuro. O período mais escuro não é meia-noite, é entre 3 da manhã e 6 da manhã, é onde fica mais escuro, mais noturno. E eu acho interessante do porquê que Cristo decidiu se manifestar aos discípulos neste período, no período mais escuro, no período mais difícil, onde não se enxergava mais nada. Aleluia. Deus, Cristo, Ele extraiu de seus discípulos, Ele estava vendo a dificuldade dos discípulos, e Ele esperou o último momento para agir, para saber, para entender, até onde as forças dos discípulos iriam, até onde eles conseguiriam andar sem Jesus, até onde eles conseguiriam navegar sem Cristo dentro do barco, porque uma coisa é você andar com Cristo dentro do teu barco, outra coisa é você andar com Cristo sem Ele estar dentro do teu barco. Cristo queria entender, queria saber até onde eles iriam, e quando não tinha mais recursos, quando não tinha mais para onde correr, quando já tinham esgotado todas as suas forças, Cristo entende que é o momento de agir, entende que é o momento de chegar e interferir naquela hora e naquela ocasião. Não se preocupe, meu irmão, aleluia, se você se sente cansado, se alguma coisa está te prendendo, Deus vai agir no momento certo e na hora certa. Continua remando, continua navegando, continua andando, continua vigiando, continua orando, continua consagrando, continua sendo fiel e não desista, porque no momento certo, quando você menos imaginar, Ele vai vir andando sobre as águas e vai dizer: não te preocupa, não temas, porque eu cheguei para te socorrer na hora certa e no momento certo, aonde você menos imaginava. Está preparado para isso? Você está preparado para isso? Glória a Deus. Cristo chega, acalma a tempestade, fala para os discípulos: tem bom ânimo, sou eu, não temas. E o que é interessante é que Pedro, agora, já encerrando um pouco parte da mensagem, Pedro diz: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por cima das águas. Pedro agora ele é ousado, porque a gente entende aqui que em um certo momento Pedro está com medo, mas quando Cristo se manifesta, parece que o Pedro começa a ter coragem, do nada ele quer andar sobre as águas, porque aqui a gente encontra em uma parte da história, todos gritando com medo, achando que é um fantasma, mas quando Cristo diz: calma, eu estou no controle de tudo, Pedro diz: espera aí, se é Cristo que está no controle de tudo, parece que viu uma coragem, irmão. Pedro diz: se és tu mesmo, Senhor, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. E Cristo, irmão, adora desafio, né? Que interessante esse Deus, né, irmão? Então vem. Cristo convida ele no versículo 29, vem. E a Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro desce, aleluia, e agora dentro de um cenário totalmente diferente, porque a gente vê que muda o negócio. Uma coisa é sem Jesus, tempestade, grito, desespero, né? Tempestade, grito, desespero, medo. Jesus não tinha se manifestado. Aí quando Cristo aparece, começa a vir coragem,
já começa o negócio mudar. Você está entendendo? Você está entendendo que você precisa colocar Jesus mais na tua vida para você se tornar um crente corajoso? Você está entendendo que você precisa andar com Cristo lado a lado para você ter coragem? O mal do século hoje, irmão, me perdoe falar isso, mas é você encontrar cada crente desanimado, cada crente com semblante caído, cada crente com semblante derrotado. Mas eu trouxe uma mensagem para você diferente. Aqui na Adma não tem crente com esse semblante, porque Deus está contigo, e você, quando Ele está com você, teu semblante é diferente, rapaz. Começa a vir os Pedro aí dizer: eu quero andar sobre as águas, e Cristo vai ser comigo. Você crê nisso? É, irmão. Muda o negócio. Então, Cristo, oh, meu Deus do céu. Quando Cristo aparece e se manifesta, cria coragem. A gente precisa colocar mais Cristo em nossos dia a dia, irmão. Para a gente se tornar crente mais corajoso, crente mais ousado, crente mais doido, crente mais pentecostal. Crente doido pode prestar atenção, irmão. Ele anda na rua, ele fala com Jesus. Eu sou assim. Eu ando na rua, se você falar comigo, eu não te responder, que eu estou falando com Jesus, irmão. Eu sou muito desligado, muito ligado com Deus. Mas por quê? Porque coragem, irmão. Quando você anda com Ele lado a lado, Ele está lado a lado com você, não tem medo. Você não anda, aleluia, desanimado. Você não anda cabisbaixo, porque Ele está contigo. Ele está com você todos os dias da sua vida. Crê nisso? Convida Cristo para o teu dia a dia. Convida Cristo para a tua vida. Você vai ver que você vai ter mais coragem. Cristo disse: vem. Olha como Ele ama, vem. E aí a Bíblia diz que Pedro desce do barco e anda sobre as águas. O texto é bem incisivo em dizer que Pedro andou sobre as águas, mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo. Aí ele começou a cair, e aí ele clamou dizendo: Senhor, salva-me. Antes de Cristo aparecer, eu tenho alguma revelação para você. Antes de Cristo aparecer, o clamor não era clamor, o clamor era grito. Desespero, leia o texto, diz que eles gritaram com medo. Cristo não estava lá. Mas agora que Cristo se apresentou e Pedro foi ter com Cristo, agora ele troca o grito por clamor. Ele troca o desespero por confiança. Glória a Deus. Ele troca o medo pela confiança em Jesus. E aí ele clama ao Senhor dizendo: Senhor, salva-me. E logo novamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram até Genezaré. E quando os homens daquele lugar começaram, mandaram por todas aquelas terras e ao redor, e trouxeram em todos os que estavam enfermos, e ali ele curou. Irmãos, a ordem de Cristo, por mais que seja um desafio para nós temos que aceitar, porque dentro dessa ordem de Cristo, Ele quer manifestar a glória dele sobre a nossa vida. Para os discípulos foi difícil obedecer. Para os discípulos não era fácil obedecer, porque cenário, tempestade, a ordem, Cristo não vai com a gente, nós vamos pescar no meio do mar sozinhos. Mas se Ele deu a ordem, por que não tentar? Se Ele deu a ordem, por que não irmos? Se Ele deu a ordem, por que não fazer a sua vontade? Escute isso aqui, irmãos. Esse é o cenário da nossa vida hoje. Nós estamos vivendo uma tempestade. Nós estamos vivendo um tempo de tempestades espirituais. Barcos espirituais estão quase afundando. Por quê? Porque não querem mais colocar Cristo ou permitir que Cristo se aproxime do seu barco. Dentro desta crise que está passando o nosso Brasil, o nosso mundo, todo o universo, eu vejo, pastor Demaí, que muitos estão desanimando, muitos estão enfraquecendo. É lá na nossa congregação, irmão, é interessante. Antes dessa pandemia, a igreja estava, olha,
meu Deus, estava uma benção, está uma benção. Depois da pandemia nós encontramos muitas pessoas com medo, muitas pessoas desencorajadas, muitas pessoas desanimadas. Eu não vim aqui te dizer que você, aleluia, que eu vim aqui te dizer que você tem que trocar o grito de desespero pelo clamor de confiança em Deus. Troque o grito de desespero pelo clamor, porque quando Pedro clamou, Cristo estava lá para levantá-lo e dizer: calma, rapaz, eu estou aqui para te levantar, eu estou aqui para te sustentar, eu estou aqui para te erguer, eu estou aqui para você não afundar, eu estou aqui. Meus irmãos, dentro dessa mensagem, eu tiro algumas lições para mim. Eu não posso deixar que as tempestades da vida me desanime. Muito pelo contrário. Se Cristo mandou eu ir, eu vou. Mesmo que o tempo diga que é tempestade, mas eu vou. Porque se Ele mandou eu ir, Ele se encarrega que eu chegue com segurança e que eu volte em segurança. Glória a Deus. Ele se encarrega de tudo, meus irmãos. Ele cuida de tudo. Tenha confiança nesse Deus. Tenha confiança em sua palavra. Tenha confiança na promessa que Ele te fez. Porque não vai ser, aleluia, uma crise no mundo que vai te tirar, aleluia, de servir a Jesus. Muito pelo contrário, a tempestade veio, mas os discípulos novamente o reconheceram como mestre, como o Senhor. Por isso que Deus, irmão, por isso que Cristo permite, que Deus permite que muitas tempestades venham. Sabe por quê? Para quando você passar por ela, você reconheça que Ele é Deus de verdade. Você está aqui, estar firme. Reconheça que Deus é na sua vida, te guarda e te livra de todo mal. Amém? Glória, você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Entenda, meus irmãos, que Cristo não está ausente da sua vida. Cristo está com você. Mesmo que pareça que Ele esteja em terra firme, Cristo está vendo o seu barquinho andando. Amém? Quero agradecer a oportunidade, pastor Demaí. Muito obrigado. Deus seja contigo. Amém? Deus abençoe meus irmãos. Vamos aplaudir a Deus novamente? Glória a Deus.